Gente, seguinte, queria falar um pouco sobre esse tema, né? Sobre o que não é graça. Eu acho que é um filtro bacana para passar para todos vocês. Nós que fizemos essa transição da igreja evangélica para o evangelho da graça real, né? Aquilo que nos foi ocultado, que a gente via assim, muito de fundo, né? Como homens como árvores, e que depois, graças a Deus, a gente teve uma nítida visão a respeito do que é graça, do que é evangelho, coisa que na igreja evangélica não existe, não há, aquilo é uma religião, como uma igreja católica, como qualquer outra religião cristã, cheia de doutrinas, dogmas de homens e que aponta para a obra dos homens. Só que é o seguinte, nessa transição, uma coisa muito importante tem que ficar clara para quem saiu da igreja evangélica. Gente, grava isso. Se ainda há medo em qualquer coisa que você faz com relação à igreja, em qualquer coisa que tenha a ver com a sua vida, se ainda há medo, há religião. Porque a religião, ela é fundamentada no medo. O evangelho da graça é fundamentado no amor. Então, por exemplo, uma igreja que sai da doutrina da igreja evangélica, né? Sai dessa religião e migra de fato para o que é real, que é o evangelho da graça. Porém, as obras, ou seja, a casca continua a mesma. Até mudou a essência, percebeu a mensagem e tal. Mas as obras são a mesma forma que a igreja evangélica trabalhava, a mesma coisa que se fazia. Gente, a tendência é o medo voltar a reinar. Porque a igreja evangélica era baseada em agradar as pessoas, que eles chamam de povo, porque separa, né, o clero do povo. Então, agradar o povo, porque precisa pagar as contas do salão, porque precisa pagar as contas de luz e de água, porque precisa manter a audiência, porque precisa manter as views, porque precisa manter os likes. Cara, e isso vai numa dimensão e vai se comprometendo com obras, e temos que evangelizar, e temos que ganhar almas, e isso que eu sei o quê, e vai no temos, e daqui a pouco, suavemente, tá todo mundo com medo de novo. E aí, na hora do louvor, tem que fazer uma performance pro pessoal achar que você tá realmente adorando a Deus. E aí aquela parada forçada de querer ser espiritual, sem entender realmente o sentido do que é ser espiritual. E voltamos ao medo de novo. Voltamos de novo a uma performance, voltamos de novo ao que os outros estão pensando, voltamos de novo a nos encher de contas e obrigações com relação a uma coisa que deveria deixar-nos em paz depois do trabalho, reunir bonitinho com todo mundo e compartilhar a palavra. E assim, eu não sou contra ter um lugar, não sou contra você fazer uma obra bacana com a igreja, e não sou contra nada disso. O que eu sou contra é tudo isso ser fundamentado no medo. A partir do momento que é fundamentado no amor, tá tudo bem. Mas se houver medo, tem religião. E se tem religião, vai de novo nascer uma religião cristã. E nós temos que tomar cuidado, porque isso não é graça. Tá totalmente fundamentado na condenação. Percebe? Gente, essa migração da igreja evangélica, da religião, vou falar, da religião pro evangelho da graça, que é de fato para conversão, vamos falar assim, da religião para Cristo, é uma baita descontaminação que leva tempo. Porque liberdade é uma coisa que não é qualquer um que sabe viver. Porque ser livre dá medo, ser livre assusta. Todo mundo se questiona o que é que eu tenho que fazer. Tanto é que a maioria que eu percebo que migrou sente aquela coisa da liberdade de forma muito superficial. Ah, agora a gente pode pôr brinco no nariz, né? Ah, agora a gente pode namorar beijando na boca, né? Ah, agora eu posso ir pra uma danceteria. Cara, isso é o superficial da liberdade. Isso é uma coisa que já podia. Isso aí é paia, isso é cultural. Isso é o superficial da liberdade. Isso aí não é nada, nada. Liberdade não é isso. Liberdade é você não ter medo de nada. Liberdade é você não se condenar por nada. Liberdade é alguém dizer pra você, você não pode fazer isso. Você tá muito em paz com Deus com relação a isso. Liberdade é de fato você viver a não condenação. Percebe? É você conseguir ter paz independente se a pessoa tá dizendo que é uma coisa diferente. Como as pessoas, por exemplo, que elas me passam mensagens constantemente, mas tá escrito isso, mas Paulo disse isso, mas Pedro disse isso, mas Tiago disse isso. Eles têm o Espírito Santo, você também, eu também, nós temos o Espírito Santo. E coisas que eles aconselharam a igreja a fazer que é bom. Como Paulo, por exemplo, diz lá na carta aos Coríntios, a mulher não se separe do marido, se separar, não se case com ninguém. Vocês não conhecem a história de Corinto? Mulherada dando problema na igreja, porque Corinto era uma cidade que adorava a Deus, uma deusa, e as mulheres por causa disso tinham muita evidência, e elas chegaram, quando se converteram, começaram a dar problema. Então Paulo quis dar uma laçada na mulherada. Então assim, sem conhecer contexto, percebe?
Ou como no Timóteo, mas Paulo disse para Timóteo tomar água com vinho, cadê a cura? Gente, minhas amigas dizem para mim, tá com dor de cabeça, eu tomei receito chá. Não significa que eu não creio que Deus cure. Então, assim, galera ainda tentando pegar na palavra uma forma de agir, uma forma de ser livre e não sei o que, gente. Liberdade é não se condenar, entendeu? Liberdade. Paulo deu esse conselho ali, cara, Paulo deu esse conselho ali. Eu sinto paz de fazer dessa forma. Então, isso é liberdade, é você não se sentir condenado, você não ter medo de Deus. Então, mas nós temos que respeitá-lo. Mas, gente, respeitar não tem a ver com medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Você está achando que é o seu amor? Eu já vi gente pregando isso na religião, né? Pronto, aí a gente tem até dó, né? Mas, quando você tiver um perfeito amor, o medo vai embora. Não! Perfeito amor, a palavra perfeita é a palavra consumada. Significa o amor que foi feito, que foi completado, foi até o fim. Jesus amou-nos até o fim. Até a morte e ressurreição. Ele nos amou até o fim. Esse amor perfeito que ele nos deu, lança o medo fora. Meu relacionamento com Deus é entre eu e ele, não entre vocês e ele. E eu. Não somos nós três, é eu e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. É o que eu sinto da parte de Deus, é o que ele faz na minha vida, é a minha história. Ok? Então, por exemplo, se eu hoje tivesse envolvida num templo, né? Eu chamo de templo porque igrejas são pessoas, mas tem um templo que tem muita gente, acho super gostoso, super bacana, vou estar... Cara, a parada tem que ser verdadeira. Ninguém vai sair pulando aqui se não tá sentindo verdadeiramente isso. Percebe? A parada tem que ser verdadeira. Algo do tipo assim, gente, é o seguinte, o valor disso aqui é tanto, a gente vai querer pagar isso? Vamos? Então bora, ou não? Você quer ir pra praça pregar? Mas eu vivo... Cara, então você tem que ser verdadeiro. Você vive disso? Vivo? Tem problema? Não, o evangelho fala. Quem prega o evangelho pode viver do evangelho. Seguinte, gente, eu vivo disso, meu salário é tanto. Vocês querem mesmo que eu fique aqui focado só nisso? Dá ou não? Senão eu vou trabalhar. Cara, a parada é verdadeira. Porque se você tiver que viver com medo de falta, se você tiver que viver com medo de pregar uma coisa que é real e que isso é liberdade de verdade, se você tiver com medo de parecer que você não é isso, ou tiver com medo de não atender o telefonema de alguém, ou medo de não fechar os olhos na hora do louvor, ou que ainda querer fazer uma performance na ceia, tudo isso, se tiver raiz de medo, tem religião. Então, liberdade é não ter medo de nada, é receber o amor de Deus e poder viver ele na essência da verdade. O que é ser espiritual? Gente, nós somos espiritual. Espiritual não é fechar o olho, louvar, chorar, isso faz parte da sua alma. Chorar, fechar o olho, se emocionar, pular, isso é sua alma. Espiritual nós somos, nós nascemos de novo, recebemos um espírito, né? Que renasceu o nosso espírito, estava mortificado. Nós, de fato, com esse novo nascimento, somos espírito. E nesse momento, eu falando com vocês, eu sou espiritual. Isso não acontece no momento do culto. Isso não acontece no momento do louvor. Eu sou espiritual o tempo inteiro. Eu tenho influência da minha alma e do meu? Claro que eu tenho. Eu partilho esse espaço com o Espírito Santo. Então, em qualquer momento, no meio de um louvor, eu posso estar, assim, totalmente cheia daquela revelação e sentindo o maior prazer em Deus e pensando na coxinha que vai ter no final do culto. Isso é tranquilo, esse espaço é dividido e não há problema, contanto que a parada seja verdadeira, contanto que não haja medo. Não é graça, pessoal, uma liberdade aparente e superficial. Graça é uma liberdade interior, é ser quem você é não ter medo de nada, é jogar real com todo mundo. Percebe? É viver a vida na essência do seu ser. É abrir-se. É não ter medo do que está escrito e você sentir diferente. Isso é graça. Isso é liberdade. Ok, gente? Queria deixar essa mensagem para vocês. Qualquer pergunta, YouTube. Não esqueça que a gente tem live todos os sábados, às 5 horas no Brasil, 9 horas em Portugal. E todos os domingos, 5 horas no Brasil, 9 horas em Portugal. Nos domingos a gente tem perguntas e respostas somente e aos sábados eu trago uma palavra, tá bom, gente? Fica na graça mesmo de Deus.